Eu vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra poderia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciões: não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu, para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Eu olhei e vi que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciões um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. E, havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciões, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e ações de graça. Eu ouvi toda criatura que está no céu, na terra e debaixo da terra, e que está no mar, e todas as coisas que neles há dizer: ao que estás assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, honra, glória e poder para todo sempre. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciões prostraram-se e adoraram ao que vive para todo e sempre. Este pedaço que acabei de ler agora está no livro do Apocalipse, capítulo 6, versículo 1 ao 14. Cristo Jesus, ele foi enviado à terra como um Salvador, para proclamar o Evangelho, para dar a boa nova do reino dos céus para todos. Mas, infelizmente, aqueles que diziam o povo de Deus rejeitaram o Filho de Deus. E ele foi morto. Mas antes de ele for morto, ele foi açoitado, cuspido, apedrejado, blasfemado. Mas mesmo assim, ele quis passar por isso. Pelo único fato de salvar a todos e dar o direito à salvação a todos. Cristo aceitou morrer na cruz para que todos pudessem ter direito à salvação, pois Cristo levou todo o pecado do passado, do presente e também do futuro. Não só isso, mas como ele abriu a porta da salvação. Deixou
2 mandamentos para que as pessoas conseguissem. Cristo, ele também tirou o poder do Velho Testamento e deixou um novo, para que o fardo fosse leve, em que no momento em que as pessoas entendessem o significado dos 2 mandamentos, pudessem ter uma vida plena e tranquila. Mas infelizmente não foi isso que aconteceu. Há algo que poucas pessoas sabem. Quando Cristo foi morto, Cristo ele desceu na mansão dos mortos. No caso, Cristo desceu no inferno. Exatamente. Cristo ele foi para o inferno para ensinar a todo aquele que lá estava, que não tinha conhecido ele ainda, a palavra de Deus. Ele foi pregar o evangelho lá e dar o direito a todos à salvação. Como também naquele momento, o diabo ele foi preso, acorrentado e isolado. Ele foi selado para que, em uma fagulha de esperança, o mal pudesse se cessar e as pessoas pudessem entender tudo aquilo que ele fez, que Cristo fez, o evangelho, os apóstolos e tudo mais. Mas infelizmente foi tarde demais. O mal já tinha corrompido o coração de muitos. Cristo ressuscitou no 3º dia. Voltou. Reuniu os apóstolos. Passou a eles as coisas que eles deveriam fazer. E prometeu a eles o poder do Espírito Santo. E foi o que Cristo fez. Deu a eles o poder do Espírito Santo e a proclamação do Evangelho. Então esses apóstolos, eles foram e pregaram a palavra conforme Cristo tinha pedido. Mas veja o que aconteceu com eles. Os 11 foram mortos. O único que não morreu por morte humana, tipo na mão das pessoas, foi o apóstolo João. Aquele em que Deus mostrou a ele a última profecia. Infelizmente, o mal tomou conta até dos ensinamentos de Cristo para enganar as pessoas. Infelizmente, felizmente e infelizmente. Felizmente, a Bíblia é a palavra de Deus, mas na mão do insensato e do corrupto, infelizmente, é um livro manipulador, em que as pessoas conseguem manipular outras pela Bíblia, em vez de pregar a verdade, para que assim possa ser salva almas e não condenar. Lembra-se, Cristo Jesus deixou apenas 2 mandamentos. Sigam enquanto é tempo, abram os olhos, aceitem a verdade, para que assim a verdade possa libertar vocês. Não fique nessa de que o Apocalipse é mentira, o Apocalipse é coisa que não vai acontecer, o Apocalipse é invenção. Não caia nisso. Infelizmente, não é invenção. Ele vai acontecer muito em breve. Não percam tempo. Sigam a Deus. Abram seus olhos e aceitem a verdade. Outra coisa. Lembra quando eu disse que o diabo foi preso quando Jesus morreu e ressuscitou? O diabo já foi sorto. O motivo do mal ter aumentado muito na terra é essa questão. O dragão, a antiga serpente, foi solta de sua prisão, para que muito em breve ele assuma o seu papel como o falso Messias, o falso Salvador. Mas por que isso? Porque Deus irá permitir que o diabo se mostre como falso Messias? Porque é isso que o ser humano quer.
por eles não aceitarem a verdade conforme ela é. E muitos serão enganados. Pois uma coisa eu vos digo: o diabo é mentiroso e enganador, e ele fará com que todos acreditem que ele é o Messias. E no momento em que ele tiver todos na palma da sua mão, ele há de se mostrar. E aí, muita coisa vai acontecer. Tomem cuidado. Aceitem a verdade como realmente é. E não paguem para ver. Eis que sou apenas um mensageiro do Senhor. Até mais. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E lembra-se, o tempo está bem mais curto do que vocês podem pensar e acreditar. Não percam mais tempo. Até mais. Graça e paz a todos.